Bom, pessoal, vamos falar da interpolação polinomial de Lagrange. E vamos usar o Scilab Uncloud, né? Scilab na nuvem. Primeiro, vamos pensar numa situação, um problema desse tipo aqui. Você tem uma série de dados, aqui limitados a 12 meses, e você tem dados mensais de precipitação. Você gerou esses pontos que estão aqui, né? E a ideia é interpolar esses pontos, ou seja, gerar uma função que tente representar essa série de dados. E essa função é uma função polinomial, um polinômio. Então, esse é um dos problemas que a interpolação de Lagrange resolve. Ele pega uma série de dados e vai interpolar um polinômio. É claro que tem outra opção. Você tem uma função também muito complexa e quer simplificar ela, você pode fazer um polinômio de Lagrange para um determinado intervalo dessa função. Como é que funciona o polinômio de Lagrange? Você tem que ter espaçamentos arbitrários, ou seja, isso é uma grande vantagem dele. Você pode ter espaçamentos arbitrários, quer dizer, distanciamento entre os pontos não tem nenhuma regra, e você vai gerar o seu polinômio a partir desse produtório. Você vai fazer um produto dessas diferenças sob essa razão. Lembrando que você vai ter n mais 1 pontos bases distintos. A partir disso, você faz um somatório. Então, primeiro um produtório, depois um somatório, que vai compor o seu polinômio, que é exatamente do L, que você achou aqui, pela função, somando os termos. E aí você vai ter um polinômio de uma ordem n. Vamos ver aqui para 3 pontos base. Vamos imaginar aqui, os valores estão aqui escritos, 3 pontos apenas. E aí você teria essa seguinte função, ó. Você vai ter que fazer o somatório de 0 até n vai ser 3, de LI vezes a função, no ponto xi. Sendo que o L você vai encontrar através desse produtório. Esse produtório em que você faz x menos xk sobre xi menos xk. Os índices aqui são I e K. E no final você vai poder escrever essa função aqui, ó, que é um polinômio que vai ter utilizado 3 pontos base. Um ponto base diz respeito a esse aqui, ó, é o L0, o L1 e o L2 aqui na fórmula. No exemplo fica bem mais claro de entender. Então, você tem esse exemplo aqui numérico, né? Então, você tem esses pontos. Menos 1 faz par com 0. Menos 1 faz par com 6. 1 faz par com menos 10. 2 com 0. Então, vamos usar aquele produtório aqui, ó. O L0 vai ser x menos x1.
Olha aqui, ó, x menos x1 vezes x menos x2. Aí no denominador veio o x0, que é exatamente esse valor, ó, menos x1 e menos x2. O L1, então, quem vai embaixo é sempre ó, o termo x1. L2, x2. E no numerador, basicamente, você tem x menos x1 vezes x menos x2. No segundo, x menos x0, x menos x2, vezes, né? X menos x2. E x menos x0, x menos x1. O que acontece? Esse índice 0 não aparece no numerador. O índice 1 não aparece no numerador. O índice 2 não aparece no numerador. Então, vamos fazer essa questão aqui, baseado no que a gente conversou agora. Ó. Vamos trabalhar. X menos x0. X menos x1. O x1 é o menos 1. Isso? X1 perdão, x1 é o segundo, né? Que é x0, que vai ter o L0, L1 e L2. Então, x menos x1, x menos 1, vezes x menos x2. X2 é quem? 2. Denominador, x0, que é menos 1, menos x1, que é 1. X0, que é menos 1, menos x2, que é 2. Isso aqui, fazendo o produto, vai dar x ao quadrado menos 3x mais 2. Sobre menos 2 vezes menos 3 vai dar 6. Então, eu estou achando essas expressões e depois eu vou substituir lá. Então, aqui, x menos x0. Então, x menos x0, x0 é menos 1, então vai ser 1. X menos x2, x2 é 2. O denominador é menos, não, x1 menos x0. X0 é menos 1, então dá 1 mais 1. X1, x1 vai ser x1 vai ser x1 vai ser 1 menos x0, x2, melhor dizendo que é 2. Então, aqui você fazendo essa expressão e desenvolvendo x ao quadrado menos x menos 2. E o denominador deu menos 2. E para fechar aqui, ó, x menos x0, né? Como é menos 1, fica mais 1. X menos x1, então vai ser x menos 1. Denominador, x2, que é 2, menos x0, vai ser x mais 1. Porque é menos 1, fica mais 1. x2, que é 2, menos x1, que é 1. Aqui vai ficar mais simples ainda, ó. X ao quadrado, menos 1 sobre menos 2. Então, eu vou levar todas essas informações, substituir aqui, ó, nessa regrinha. Então, a regrinha diz o seguinte, L0, que nós fizemos agora, vezes x, a função no ponto x0, L1 vezes a função no ponto x1, L2 vezes a função no ponto x2. Quem é f de x0? Está aqui na tabela 6. Quem é f de x1? Menos 10. x2, 0. Então, aí é só substituir aqueles polinômios que a gente encontrou no nosso cálculo. Aqueles polinômios, não. Os valores de L0, L1 e L2. Só que eles são valores em x. Eu vou multiplicar todos esses valores vezes 6, sendo que esse último aqui facilitou bastante a conta.
esse último anulou. Então, eu vou fazer aqui o produto. E no final, teremos um polinômio que vai representar vai fazer a interpolação desses pontos. Esse é o polinômio que vai permitir a gente interpolar aqui esses pontos. O que seria interpolar? Eu posso encontrar agora valores entre eles. Por exemplo, de -1 a 1, eu tenho 0. Posso botar aqui na minha fórmula o valor 0. Então, se for 0, vai sobrar aqui, vai dar -8. De 1 a 2, eu tenho 1,5. Eu posso substituir aqui no meu polinômio. É um polinômio interpolador. Nossas referências. E aqui no Scilab, nós podemos visualizar o Scilab, nós podemos visualizar o Scilab na nuvem. Você vai em matemática, estatística, vai no item 5, que é análise numérica, né? Vai no livro de Cal e busca o item 6, interpolação, 6.15, a fórmula de Lagrange. E aqui eu fiz uma pequena adaptação no código que estava lá. Eu coloquei exatamente os pontos que nós trabalhamos agora, né? O vetor, trabalhamos com o vetor com x valendo -1, 1 e 2, e com y valendo 6, -10 e 0. Lembrando que tem que ser cada um com cada um, né? Cada termo aí com seu correspondente. Então, aqui eu tenho o comando no meu Scilab, que tem esse comando aqui, poly, e uso o objeto aqui, uso o seguinte código, né? A gente vai caminhando e eu peço o display para ele me dar a função e também me dá a função quando x for 3. 3 está aqui dentro? Não. Então, vamos botar um valor que esteja aqui entre intervalo. Não é bom extrapolar. A interpolação é entre esses valores. Entre, né? Extrapolar seria outros métodos de regressão linear, que às vezes ajuda também. Então, vou pegar aqui, por exemplo, vou colocar aqui o valor entre 1 e 2, 1,5. 1,5 é um valor entre um e outro. Aqui no código eu vou alterar, vou botar 1,5. Vou pedir para executar e ele vai me colocar aqui o resultado dessa interpolação. Então, partindo aqui para analisar o resultado, foi exatamente o polinômio que nós encontramos manualmente, né? Cálculo manual. E aqui eu calculo um valor entre aqueles valores que nós usamos. Qual o valor dessa função para 1,5? Então, eu consigo fazer essa estimativa, né? É uma característica da interpolação. É exatamente trabalhar com valores entre eles, né? Não é muito adequado pegar valores acima desse. A grande vantagem de Lagrange em relação a outros métodos é que aqui, ó, de -1 a 1 e de 1 a 2, os valores de x aqui, eles têm espaçamentos arbitrários. De -1 a 1, você vai de -1, os números aqui inteiros, né? -1 vai para o 0 e vai para o 1. Então, seria uma distância que é o dobro da distância de 1 para 2. Então, e Lagrange permite isso. E é claro que se eu quiser colocar mais valores aqui, ó, é a grande vantagem, né, de você ter um dispositivo como esse, que é uma
uma linguagem de programação, vamos pensar polinômios maiores, ó. Vou colocar aqui mais valores, ó. E eu posso pedir para ele calcular. E ele vai fazer esse cálculo, que manualmente aqui nós teríamos que fazer L3 e L4. Vamos ver aqui, rodando aqui com mais... Aumentei aqui as minhas matrizes, né? Olha aqui. Aumentou o grau do polinômio. Ele agora é de grau 3. Observe, né? Grau 3. Então, aqui eu tenho essa possibilidade de alterar meu código rapidamente. Vou aumentar ainda mais. Eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar aqui 2. Então, ele vai me dar aqui um polinômio. Vai me dar esse polinômio aqui, ó. Na verdade, ele deu um erro aqui. Excedeu um pouco. Teve um caso aqui de divisão por zero. E a gente sabe que não existe a divisão por zero. Então, provavelmente, como foi aleatório que eu criei aqui, você encontrou, acabou. Vou botar aqui só, fazer mais um teste. Vamos rodar aqui mais uma vez. Pronto, olha aqui. Ele gerou um polinômio aqui de grau. Aqui não dá para ver direito. Agora sim. Grau 5. Então, a interpolação de Lagrange, grau 5, eram 6 pontos, né? 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí dá grau 5. Porque você tem o termo independente também. Então, o código aqui no Scilab está funcionando muito bem e a gente pode fazer esses testes. Agora, imagine que você tenha mais colunas aqui, né? Mais linhas, melhor dizendo. Então, você vai ter mais cálculos aqui para encontrar o L0, L1, L2, L3, L4. E aí o trabalho fica bem mais intenso, né? Então, por isso que é importante o uso da computação, dos sistemas de computação, né, para a gente trabalhar. Lembrando que, no caso da interpolação, os dados, o interessante é trabalhar com os dados entre os valores, não extrapolar. Então, a gente fecha aqui essa exposição.